Vamos lá, então, uma questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em um tubo transparente, em forma de U contendo água, verteu-se em uma de suas extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água igual a 1 grama dividido por centímetro cúbico e que essa figura aí, né, mostra como ficaram distribuídos, né, a água e o líquido, nesse caso em cinza, após o equilíbrio. Tá? Então essa é a configuração final do equilíbrio do experimento aí. Ele pede para determinar qual que é a densidade aproximada desse líquido aí, né, em gramas dividido por centímetro cúbico. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma aumentada aqui, só para a gente visualizar um pouco melhor esse desenho. Então vamos lá. Então esse aqui é um sistema de vaso comunicante com um tubo em U, certo? O nome é bem sugestivo aí, né? Então a gente tem aqui, né, ó, esse líquido aqui, ó, tá? É água, é isso? E esse outro líquido aí foi colocado, né, nessa extremidade direita do tubo aí. Então a configuração final é essa aí, configuração de equilíbrio, certo? Observe aí que o tubo em U, né, nas duas extremidades está aberto, né, para a atmosfera. Então a gente tem uma pressão atmosférica aí atuando nas duas extremidades do tubo aí, né? Tá bem? E então ele pede para a gente calcular a densidade desse líquido aqui, ó. Tudo bem? Eu vou chamar a densidade desse líquido de dl. Fechou? Então, pessoal, a dica para esse tipo de problema é o seguinte. A gente sempre tem que tentar buscar dois pontos, né, no mesmo fluido, na mesma altura horizontal. Beleza? No mesmo nível horizontal. Por quê? A gente sabe que nessa condição, de acordo com a equação fundamental da hidrostática, né, que a pressão, né, sobre esses dois pontos vai ser a mesma. Então, a dica para esse problema de tubo em U é o seguinte. Sempre pegue um ponto na interface entre os dois fluidos. Então, por exemplo, eu vou pegar um pontinho aqui, ó. Vou chamar esse pontinho de ponto A. Tudo bem? E aí eu vou imaginar outro ponto, certo? No mesmo nível horizontal. Vou chamar aqui de ponto B, então. Certo? E aí esse ponto A a gente pode considerar que ele está em contato com os dois fluidos, certo? Então a gente sabe aí que como o ponto A e o ponto B estão no mesmo fluido, certo? A gente pode considerar que a pressão nesses dois pontos é exatamente a mesma. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Eu vou igualar então as pressões no ponto A e no ponto B. Tá? Vou igualar para a gente tentar chegar na resposta do problema aí. Então a ideia aqui, ó, é a seguinte. Eu vou dizer que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Ah, mas qual pressão? A pressão hidrostática ou a pressão absoluta? Bom, aqui tanto faz, né? Porque as duas extremidades do tubo estão abertas na atmosfera, tá? Para a atmosfera, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui mesmo a pressão absoluta nos dois pontos, tá? Então vamos lá. Se eu pego o ponto A, certo? Acima do ponto A eu tenho uma altura da coluna de líquido, certo? Eu vou chamar aqui, ó, só para a gente colocar, eu vou chamar essa altura aqui de HB. Oh, desculpa, de HA. Na verdade não vou chamar de H não, você vai confundir. Eu vou chamar de HL, ou seja, a altura desse líquido aí, L. Tudo bem? E essa alturazinha aqui, ó, eu vou chamar de Hzinho apenas, certo? Que é a altura da água aí. Tudo bem? Então, lembrando que dl é a densidade do líquido, certo? E HL é essa altura aí que corresponde a 9 centímetros. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? A pressão em A é igual à pressão em B. Se a gente pega acima do ponto A, a gente tem uma contribuição, é isso, ó, né, da pressão devido a essa altura da coluna de líquido e a pressão atmosférica aqui. Tudo bem? Então, a pressão absoluta no ponto A vai ser dada pela pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Não é isso? Desse líquido aí que a gente chamou de líquido L, certo? E a gente sabe que a pressão hidrostática é dada por densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna desse líquido aí. Tudo bem? Agora, a pressão absoluta no ponto B vai ser dada, então, também pela pressão atmosférica mais a densidade da água, que eu vou chamar apenas de D, vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água, que eu chamei de H. Tá bom? Então, se a gente observa aqui, ó, certo? Essa expressão, o que a gente pode concluir? Ó? Essa pressão atmosférica vai cancelar com essa pressão atmosférica aqui, certo? E se você ver aqui, ó, isso aqui e isso aqui
é exatamente a pressão hidrostática nos dois lados do tubo. Fechou? Então, reescrevendo isso aqui, né? Então, vou ter a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes a altura da coluna do líquido, é igual a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água. Tudo bem? Se você olhar aqui, ó, além disso, a gente pode cancelar a gravidade aqui, né? Nos dois lados da igualdade. Certo? E o que eu estou querendo? Eu estou querendo determinar a densidade do líquido. Eu vou colocar ele de cor diferente aqui, ó. Certo? Então, o que a gente obteve aqui? Que a densidade do líquido vezes a altura da coluna de líquido é igual a densidade da água vezes a altura da coluna de água. Certo? Se a gente quer aqui, então, a densidade do líquido, né, a gente pode isolar aqui, ó, certo? A densidade, então, desse líquido vai ser dada pela densidade da água vezes a altura da coluna de água dividido pela altura da coluna desse líquido aí. Tudo bem? Agora, um ponto importante nessa questão aqui, ó. Ele pede aqui, ó, a densidade desse líquido em gramas dividido por centímetro cúbico. Certo? Se a gente pega essa expressão aqui, ó, certo? Vamos lá. Se a gente pega essa expressão aqui, vamos analisar. Ó. Eu tenho, então, quanto que vale a densidade desse líquido aqui? Que está em gramas dividido por centímetro cúbico. Certo? E aí depois eu tenho uma multiplicação, né, desse termo aqui, ó, que é a razão entre as alturas. Certo? Mas né, as alturas aí foram dadas em centímetros. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Nesse problema, eu não vou transformar essa altura em centímetros para metros. Por quê? Observe que a unidade desse H aqui e a unidade desse H vai se cancelar. Então, se eu passar essas alturas aí para metro, certo? A mesma conversão que eu fizer nesse H aqui, eu vou ter que fazer nesse H aqui. Então, tanto faz. Então, nesse problema, nesse caso aqui, eu vou poder utilizar essa altura aí em centímetros. Tudo bem? Então, ó, se a gente substituir, então, a densidade da água é exatamente igual a 1, certo? A altura da coluna de água aí é exatamente igual a 6. 1 vezes 6 dividido por 9. Exatamente a altura dessa coluna de líquido aí. Beleza? Então, quando a gente efetua essa continha aí, né? Nós vamos encontrar que a densidade do líquido, certo? É aproximadamente 0,67. Tá? Vai dar uma dízima periódica aí. Mas vou colocar 0,67. 0,67 o quê? Ó, nós utilizamos essa densidade aqui em gramas dividido por centímetro cúbico. Fechou? Então, a densidade que a gente encontrar vai ser dada em grama dividido por centímetro cúbico. Beleza? Mas se, então, a gente vem aqui para as alternativas, né? A gente olha aqui as alternativas. Observe que não há essa alternativa, mas há o 0,7. Está mais próximo de 0,67. Então, consequentemente, a alternativa correta, né, dessa questão aí é a alternativa D.